Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Assim que o Josie vê a garota, ele tenta uma aproximação, mas logo de começo ela fala que não está interessada. E ele fala que não precisa disso porque ele só ia perguntar o nome dela. Já ela diz que não se sente confortável com o estranho abordando ela e que, em segundo lugar, ela tem namorado. Ele questiona a forma que ela está falando com ele e depois ele pergunta se pelo menos ela não vai falar o nome para ele. E ela diz que vai falar pela última vez que ela não está interessada. Mas quando ela vê o carro, ela decide voltar e já volta respondendo a pergunta dele e fala o nome dela. E ele pergunta: esse é seu nome? Ela responde que sim e fala que é um prazer conhecê-lo. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim. E fala também que essa é a nova BMW M4. E depois que ele fala que é uma edição especial, ela pergunta se ele tem outros carros. Ele fala que tem também uma Ferrari, mas como final de semana ele prefere andar de moto, ele comprou uma Ducati. E depois ele fala pra ela que ele estava pensando em chamá-la pra dar uma volta. E ele pergunta: mas você tem namorado, não é isso? Ela fala que o namorado dela tem a vida dele e ela tem a vida dela. E deixa claro que o namorado dela não vai ser nenhum impedimento. Ele fala que não parece muito inteligente da parte do namorado dela deixar uma garota bonita como ela andando sozinha por aí. Ele pede pra ela esperar que ele tem um presente pra ela. E pede ela pra fechar os olhos porque é uma surpresa. E ela pergunta pra ele o que é isso. E ele responde que é uma pá de ouro. E ela pergunta o que ela vai fazer com uma pá. Ele fala que o presente é porque ela é uma interesseira. E agora é aquela hora que eu não preciso nem traduzir. Só de olhar dá pra perceber as palavras bonitas que ela disse. Dessa vez o Joel decidiu fazer a pegadinha se fazendo passar por um nerd. Ele pergunta pra ela se tá tudo bem e fala que ela é muito linda. Em seguida ele fala que o nome dele é Joel. E ela diz que é um prazer conhecer ele e fala que o nome dela é Bella. E quando ele pergunta se ele pode pegar o número de telefone dela, ela simplesmente diz não. E ele pergunta se é por causa do óculos. Ele avisa pra ela que ele é muito inteligente e depois ele fala que ele gostou muito do carro dela. Mas dá pra perceber que ela até responde, mas ela não tá nem aí pra ele. E nessa hora ele fala que ele tá terminando o bacharelado dele, que ele tá prestes a ganhar milhões e que ele precisa de uma mulher forte do lado dele. Depois de ficar claro que ela não estava interessada nele, ele fala que tudo bem, que não vai mais incomodar. Mas quando ela descobre que o carro é dele, a conversa começa a mudar. Ela fica impressionada e pergunta como ele conseguiu comprar esse carro. Ele fala que estava no mercado de ações e que teve sorte. Ele pergunta se ela já ouviu falar em bitcoins e ele explica que é dinheiro virtual. E lembra que ele disse que ele era inteligente. E agora que ela descobre que o carro é dele e que ele tem muito dinheiro, ela começa a demonstrar interesse nele. Mas quando ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido, ela diz que de repente é como se Deus tivesse falado com ela que ela precisa dar uma chance para esse homem. Que mudança, depois de ver o carro dele ela começou até a falar com Deus. Eu acho que ela deve estar pensando que dentro do carro dele deve ser o paraíso. Ele fala que isso tudo é realmente muito louco, e continua dizendo que ele gostou muito dela, mas antes de terminar a frase ele pede ela para dar uma volta. E depois ele fala que ele precisa ser sincero, e diz que ela é interesseira. E ela fala que não é interesseira. E ele termina dizendo que agora ele vai embora, mas que ela não deveria se aproveitar do dinheiro de outras pessoas. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.